Hoje eu vou ensinar vocês a como trabalhar as bandeirinhas. Este é um tapete que eu tô fazendo e eu vou mostrar para vocês os gráficos. Então, eu tenho aqui, como que eu faço a menor? Eu tenho aqui o gráfico, então, a menor eu faço 1, 2, 3, 4 carreiras com 11 pontos altos. Depois, eu vou fazendo a diminuição. Então, vocês percebam que a diminuição, ela é dentro do desenho, do motivo bandeirinha, né? Então, eu deixo aqui 3 pontos na cor de fundo. E eu continuo com a cor da bandeirinha, 4 pontos. Então, eu faço 4, 3 da cor de fundo e 4. Vou fazendo a diminuição aqui dentro. Na outra carreira, 3 pontos. Na outra, 2 pontos. E na outra, 1 ponto. Então, é desta forma, é este o gráfico que eu utilizo para fazer a bandeirinha menor. A bandeirinha maior, este é o gráfico que eu utilizo. Vou deixar aí disponível para vocês para fazer um print, tá? Do gráfico. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras ponto sobre ponto com 21 pontos. Depois, eu utilizo o mesmo processo. Eu deixo de fazer 3 bem no centro, né? Utilizando aqui a cor de fundo. Eu trabalho aqui com o fio conduzido. Então, eu tenho aqui, na próxima, 9 pontos altos. Então, eu vou fazendo a diminuição aqui dentro. 9 pontos, 8 pontos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto. Ok? Então, eu tenho aqui os 2 gráficos. Como que eu trabalho aqui, né? Como que eu trabalhei? Vou virar aqui a peça para vocês entenderem da onde que eu começo, né? Como que eu comecei aqui o trabalho. Então, eu faço aqui, fiz aqui a quantidade de correntinhas que eu precisava. Eu fui lá, esse daqui é um tapete que eu tô fazendo pro meu quarto. Então, eu fui lá no quarto, fui fazendo correntinha até o tamanho que eu desejei para minha peça. Depois, eu fiz 2 carreiras ponto sobre ponto com ponto de fundo e eu começo a bandeirinha. Então, perceba que eu faço aqui de cima para baixo o desenho, né? Começo aqui na base de cima, faço aqui as carreiras ponto sobre ponto e depois eu vou diminuindo. E eu fui, por opção, não é regra, fazendo 2 carreiras ponto sobre ponto com a cor de fundo para separar um desenho do outro. Então, eu começo aqui de cima para baixo. Lembrando também que a gente começa aqui, faz esse desenho de cima para baixo mesmo, porque se eu fizer aqui na lateral, na hora que eu fizer este único ponto, que fica um ponto aqui no final, ele vai ficar um ponto deitado. Então, vai ficar feio. Então, eu sempre tenho que trabalhar nesta posição a bandeirinha, tá? Nunca lateral, sempre nesta posição, ok? Agora, eu não terminei, né, ainda esse tapete. Os desenhos, depois que eu fiz a medida do tamanho que eu queria, aí eu vou colocando os meus desenhos aí do jeito que eu quiser. Quero fazer 1, quero fazer 3, quero fazer com um distanciamento maior. Não importa, vai aí da vontade do desenho, da disposição das bandeirinhas que cada um quiser. Não existe regra, tá? Eu posso colocar uma bandeirinha de cada cor, espaçar aqui um espaço entre outro maior. A partir do momento que eu tenho aqui o gráfico, eu sei como fazer cada uma delas, eu posso colocar aí do jeito que eu quiser.
tá? Posso fazer uma maior, uma menor, aí vai da criatividade de cada um. Não existe regras de posição, de quantidade de pontos, não existe regra. Você faz do jeito que você quiser, a partir do momento que você tem aqui a quantidade de pontos e como disponibilizar as cores aí. Então, eu vou dar outras dicas agora, fazendo um pouco do meu tapete. Então, depois que eu fiz a contagem, fiz ali as correntinhas que eu deixei na medida do que eu queria, eu resolvi, por opção, cada um faz do jeito que quer, fazer 2 carreiras de bandeirinhas menores, mas que elas não ficassem alinhadas, né? Então, eu coloquei uma mais para lá, uma mais para cá, fiz aqui de um lado sem espaço, do outro lado eu fiz de espaçamento 5 e aqui dentro 5 também, porque eu quis dessa forma. E aqui embaixo também eu fiz elas separadas. Então, do lado que eu não coloquei espaço aqui, na próxima eu deixei com espaço, assim elas não ficam alinhadas. Já quando eu resolvi fazer uma maior, né, depois dessas 2 carreiras, eu fiz já um espaçamento aqui de 2 e entre elas 6. Então, não existe regra, tá? Você faz aí do jeito que você quiser. Então, vou dar umas dicas agora do fio conduzido. Quando eu termino a cor, não vou usar a cor mais, tá vendo? Eu terminei aqui a cor verde, aí eu deixo meu fio pra frente, tá? Porque na hora que eu virar, ele vai estar automaticamente atrás. Então, 1, 2, 3, né? Viro aqui o meu trabalho. Então, como que eu vou trabalhar isso agora, né? Eu entro aqui, prendo o meu fio aqui atrás para dar um acabamento melhor, tá? E eu já faço esse ponto aqui que eu vou mudar de cor, prendendo aqui o fio, porque eu já sei que eu vou mudar, né? Vou pro verde, então eu já prendo aqui atrás ele. Então, eu faço metade aqui de um ponto e eu vou fechar aqui com o verde. Então, todo ponto anterior à troca de cor, eu já faço com a cor que eu vou começar a usar, tá? Então, agora eu vou começar com o verde, larguei o bege, eu vou pro verde. Fio conduzido, é o fio acompanhar aqui o processo, porque mais pra frente, como eu vou utilizar, como que eu vou pegar o fio daqui pra usar lá, né? Então, ele vai me acompanhando. Então, o processo do conduzido é este fio, ele acompanhar aqui, olha. Ele vai junto comigo. Conforme eu faço o ponto, olha, ele vai indo comigo. Então, eu vou fazer aqui, que agora eu tô fazendo a bandeira maior, né, a de 21 pontos. Então, por todo esse processo aqui, que eu vou fazer os 21 pontos em verde, a outra cor, ela vai comigo, ela precisa ir comigo, né? Eu vou usar ela lá na frente, como é que eu faço? Então, ela tem que estar comigo. Por isso que se chama fio conduzido. E outra vantagem também do fio conduzido é que ele é dupla face, né? Então, tudo que eu faço de um lado, automaticamente vai para o outro. Então, eu posso usar aí a peça dos 2 lados. Não existe um avesso, né? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, olha, trazendo o fio comigo até o final, né? Aonde é o final? O final é aonde eu vou trocar de cor. Então, eu venho fazendo aqui, só vou levando o fio comigo, né? A gente tem que ter em mente que
Não existe regra fechada, né? Eu não posso fazer assim, eu tenho que fazer a contagem correta. Não existe nada disso. A gente vai fazendo aí a arte conforme se pede aí, né? O nosso desejo. E certamente chegaremos no resultado pretendido. Então, venho fazendo aqui o ponto sobre ponto, até o momento em que eu não vou usar mais o verde. Tô chegando ali na troca da cor. Então, olha, quando eu chego aqui, na troca da cor, é bastante simples também. Então, eu cheguei aqui no último ponto. Qual que é a regra? No último ponto, antes de eu trocar de cor, eu faço só metade do ponto, olha. Fiz metade, e a última laçada eu já faço com a cor seguinte. Só que antes disso, eu viro e eu puxo aqui o meu fio, ó, porque ele tá tudo embramado aqui. Eu vou só puxar para ele esticar, não vou puxar. Só puxar para ele ficar retinho, sem puxar muito, tá? Para não ficar apertado. Só esticar. E eu fecho com a cor seguinte. Tá vendo? Fecho com a cor seguinte. E aí, eu recomeço com a cor seguinte, conduzindo a outra cor, que eu vou utilizar mais aqui na frente, tá? Então, a gente fecha aqui o último com a laçada já da outra cor, pra ficar certinho, tá vendo, ó? O ponto em cima. Porque se eu fizer com o próprio verde, olha, vamos supor que eu cheguei aqui, eu vou fazer com o próprio verde, a última laçada, e agora sim eu vou começar com a outra cor. Como que eu vou começar com a outra cor, né? Ela não tá no meu fio, então eu não consigo começar com a outra cor. Por isso que aqui, na última laçada, eu já faço essa troca, ó. Eu passo o fio que eu tô usando aqui pra frente, pego a outra cor, fecho, e este fio já fica aqui, olha, beirando os fios, os pontos, né? Pra eu conduzir esta outra cor. Então, aqui, olha, eu começo a condução da outra cor. Então, são só dois os processos. Fechar a última laçada com a cor seguinte e levar o fio comigo. Eu levo ele comigo, olha. Porque na hora que eu precisar dele, ele já vai estar aqui à minha disposição. Então, agora, olha, é o penúltimo ponto. No próximo eu vou trocar. Então, aqui eu já sei, eu entro, faço metade, viro, estico só, deixo reto aqui. Volto, trago o fio que eu tô usando pra frente, pego o fio que eu vou usar e fecho. E agora, eu continuo conduzindo aqui o fio. Então, é bastante simples se a gente ficar atento aí a estas dicas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Sucesso aí com a criatividade de cada um de vocês. E até mais.